Tem coisa mais gostosa do que cheirinho de pão saindo do forno? Aquele pão bem macio, fofinho, quentinho e que derrete na boca. Delícia, né? Hoje eu vou te ensinar a fazer um pão delicioso, muito fácil de fazer e o melhor, sem precisar de todo aquele esforço para sovar a massa. Você pode apreciar esse pão com a família ou garantir uma boa renda extra, porque esses pães têm um custo bem baixo e vendem muito. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te mostrar como fazer a massa do pão, que fica pronta sem sovar. É só misturar com as mãos. Depois nós vamos falar sobre modelagem, porcionamento, validade, armazenamento e precificação, que é para você já sair desse vídeo fazendo e vendendo esses pães gostosos aí na sua cidade. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreva agora e já clique no sininho de notificações, que é para você não perder nenhum vídeo novo. E bora curtir esse vídeo, assistir até o final e me contar nos comentários se você vai fazer pão fresquinho para a família e para os amigos ou para vender. Eu deixei a receita do pão com todas as informações importantes sobre esse vídeo aqui embaixo na descrição. A descrição fica embaixo do título do vídeo, então não deixe de acessar depois que o vídeo terminar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer o nosso pão, eu vou precisar de açúcar, fermento biológico, aqui eu estou usando fermento seco, mas você pode usar fermento fresco se preferir. Leite morno. E vou mexer com o fouet até dissolver. Se você optar pelo fermento fresco, precisa usar 3 vezes a quantidade que eu estou usando de fermento seco, tá? Agora que o fermento está dissolvido, eu vou acrescentar o ovo, o sal e vou mexer mais um pouquinho. E aí eu vou adicionar a farinha de trigo. Para facilitar a mistura, eu vou acrescentar apenas a metade da farinha de trigo nesse momento. E vou mexer até dissolver tudo. Agora eu acrescento a margarina, o restante da farinha e a gente vai mexer tudo até dar o ponto. Eu vou usar a espátula, mas vai chegar um momento que eu vou precisar usar as mãos. Vou colocar as luvas e agora eu vou mexendo a massa aqui na vasilha por mais ou menos 2 minutos. É rapidinho, não precisa sovar, não precisa jogar a massa na mesa, não precisa fazer sujeira, é muito prático trabalhar com essa massa. À medida que você vai mexendo, ela vai descolando totalmente das luvas e também vai se soltando do fundo da travessa. O ponto da massa é esse aqui. Ela não fica uma massa extremamente lisinha, mas fica uma massa muito fácil de ser modelada. Olha a textura dessa massa. Agora eu vou levantar ela aqui um pouquinho. Colocar um pouco de óleo aqui na vasilha. Espalhar. Volto com a massa. Cubro com um filme. Agora eu vou cobrir a massa com um paninho e deixá-la descansar até dobrar de volume. Aqui na minha região ela leva mais ou menos 40 minutos para dobrar de volume, mas eu moro em um local bem quente. Se você morar em um local frio, é importante que você coloque essa massa no local mais quentinho da sua casa e também é importante que ela não pegue corrente de ar, tá? Você pode colocar ela para descansar dentro do forno, desligado. Enquanto a nossa massa está descansando, vamos falar um pouquinho sobre as formas que podem ser utilizadas? A gente pode assar a massa em formas retangulares. Eu gosto muito de fazer os pães nesse formato de forma aqui. Uma outra opção são as formas redondas. Eu gosto bastante de usar essas formas com furo central. A gente faz bolinhas com a massa, coloca ao redor, deixa crescer e leva para assar. É muito prático e fica um pão muito bonito.
Além dessas opções, a gente também tem as formas forneáveis, que são excelentes para trabalhar, porque não precisa desenformar o pão e a gente não precisa se preocupar com a embalagem. É só tampar, colocar a sua etiqueta e entregar para o cliente. Nossa massa já está pronta e olha como ela cresceu. Olha a fofura dessa massa. Agora a gente vai fazer algumas dobras nessa massa só para retirar o excesso de bolhas que vão ficar por aqui por causa da fermentação. Não é para sovar, tá? A gente só vai dar algumas apertadas aqui para tirar o excesso de bolhas. Olha como essa massa fica linda. Agora a gente já pode modelar. Vamos lá? Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui na minha bancada. Vou dividir a massa em duas partes e a gente vai modelar a primeira parte. Eu vou abrir a primeira metade da massa aqui na bancada. E se você quiser, pode usar um rolo para ajudar. É bom conferir se ela está com as medidas parecidas com as medidas da forma que você vai usar. Eu vou enrolar a minha massa. E aqui no final, eu vou pressionar para que ela fique bem fechadinha. Nas laterais também, eu vou fechar a massa. Viro aqui. É importante que ela esteja toda na mesma espessura. Eu vou fazer um pão que tem um formato de pão que já sai fatiado da forma. Então agora a gente vai medir aqui na parte central do pão e vai fazer o corte. E aí eu vou medir um dedinho e vou fazendo os cortes. E aí todo corte que a gente fizer, vem acertando o pão para que ele volte a ficar redondinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra metade da massa. O corte da massa tá prontinho. Agora eu untei uma forma com óleo e eu vou colocar o pão dentro dessa forma, tomando cuidado para ele não se desfazer, tá? Prontinho. Agora eu vou repetir o mesmo processo com a outra massa. E aí a gente vai fazer uma misturinha que leva uma gema batida e um pouquinho de leite. E vamos pincelar essa misturinha com muita delicadeza por cima dos pães. Essa misturinha do ovo e do leite vai fazer o pão ficar brilhante, dourado, bem bonito e muito apetitoso. Agora eu vou cobrir essas massas novamente e deixar elas crescerem por mais ou menos uns 40 minutos. Depois de mais ou menos meia hora, o nosso pão já cresceu e olha que belezinha! Olha como a massa cresceu depois do descanso. Esse crescimento é importante para que o pão fique bem fofinho. Agora eles estão prontinhos para irem para o forno. Vou levá-los para o forno a 180 graus até que o topo esteja douradinho. Depois de 40 minutos eu acabei de retirar os pães do forno e olha que beleza! Eles ficam douradinhos e simplesmente deliciosos. Olha como eles ficam lindos também nas formas forneáveis. Se a gente quiser pães mais brilhantes, é só derreter manteiga e pincelar no topo desses pães. É importante fazer isso com a manteiga derretida enquanto os pães ainda estiverem bem quentes. Se você quiser, pode polvilhar um pouquinho de açúcar aqui por cima ou então de coco ralado. Eles vão aderir na manteiga e deixar o seu pão ainda mais delicioso. Lembre-se também que a gente só pode embalar esse pão depois que ele estiver frio. Não pode embalar quente, hein? Agora é só esperar dar uma leve esfriada antes de desenformar. Agora que o pão já esfriou um pouquinho, vamos desenformar?
Eu soltei as laterais dele com uma faquinha, só para garantir que ele não estaria grudado na forma. Olha que delícia a textura e a fofura desse pão. Olha como ele é macio ao cortar. E se não quiser cortar, nem precisa, porque esse pão já sai fatiado do forno. Olha que perfeição a massa desse pão. Parece uma nuvem de tão macio. Para ficar mais gostoso, é só passar uma manteiguinha com essa fatia de pão bem quentinha. Esse pão tem um sabor e um aroma perfeitos. Não tem quem resista a uma fatia dessas. E com um cafezinho fica mais gostoso ainda. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e me conta nos comentários se você gostaria de ver vídeos de pães recheados por aqui. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Quando eu comecei na confeitaria, esse pão era o meu produto mais vendido, meu carro-chefe. Eu vendia tanto essa massa sem recheio, como eu te ensinei hoje, quanto recheada. Como o sabor dela é muito neutro, dá para usar recheios salgados e também recheios doces. Eu vou deixar algumas sugestões de recheios aqui embaixo na descrição do vídeo para você, certo? Essa receita inteira me rende 2 pães assados na forma de 20 por 10 centímetros. É um tamanho excelente para venda. A receita total me custou R$ 5,23, ou seja, cada um desses pães tem o preço de custo de R$ 2,65. Dá para acreditar? É muito barato, né? Ele pode ser vendido tranquilamente por valores entre 12 a 15 reais, que você terá uma excelente margem de lucro e ainda vai vender igual água. A validade desse pão é de até 4 dias e ele pode ser congelado por até 90 dias. Eu gosto de guardar em um local fresquinho e bem fechado para ele se manter fofinho por mais tempo. Você pode inclusive orientar o cliente a guardar o pão bem fechado na geladeira e aquecer no micro-ondas na hora de consumir. Mas precisa se lembrar que como esse pão não leva conservantes químicos, ele vai ficando um pouco menos fofo depois de um tempo que foi assado, no dia seguinte. Isso vale para qualquer pão que não leva conservantes. É só a gente observar o pão francês, por exemplo, não é mesmo? E aí, gostou do nosso pão caseiro? Me conta se você vai fazer esse pão para vender ou se vai fazer esse pão para apreciar com a família e com os amigos. E se você quer conhecer outros produtos deliciosos e super vendáveis, eu separei um vídeo especial para você. É só clicar aqui, bem do lado, para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!